né? Ele fala aqui o seguinte, a primeira é: Taz, boa noite. Em sua opinião, quais são os maiores desafios que a liberdade de expressão enfrenta hoje em dia? E aí ele completa: como você vê hoje a época que você estava na bancada do CQC? O maior desafio é a desinformação. Hoje em dia? É a desinformação. E muitas vezes é causada por quem espalha, né? Não é por quem cria. Tem dois termos. Eu fui para a Polônia recentemente, a convite deles, e eles têm um departamento lá só para combater, e eles falavam de desinformação e eram dois termos que é quando a pessoa sabe que tá passando uma mentira. Isso. E a outra é quando você não sabe e você tá espalhando. Eles têm dois termos assim diferentes, não é? E ainda tem um terceiro, que é alguém que espalha um fato real ligeiramente distorcido. Modificado. Ligeiramente. Dá um verniz. Essa é a mais eficiente que existe. Claro. Essa é a desinformação mais eficiente. E tem Você fala, não, eu estive nesse lugar, é assim que ele descreveu, mas aí tem alguma coisa sobre aquilo que... Tem um casozinho descrito aí, que eu nem vou começar a contar porque é muito longo. Mas que eu sofri um ataque, digamos, desse tipo de desinformação, que usava um fato real e que dava uma ligeira passada na manteiga. E quem fez isso foi o Glenn Greenwald. Sério? E aí eu virei, se você for no Google agora, Marcelo Taz, espião norte-americano. Para. Juro. Você foi o espião. É o primeiro espião norte-americano que a gente tem aqui. Que a gente entrevista, né? Você está entrevistando um deles. E tem jornalistas brasileiros que caíram nessa cilada e que até hoje, eu até estou acompanhando agora o portal deles, porque o livro está sendo lançado. Tem um jornalista que eu tenho grande admiração, que é o Luiz Nassif, que lá no site do Nassif, além de falar que eu era um agente do governo Obama, porque foi um assessor do Obama com quem eu tomei um café da manhã. Secretamente? Eu tomei no Café Otávio, ali na Faria Lima. Ruins. Tuitamos, inclusive. Você, inclusive, é um mau espião. Um espião muito ruim que você... Mas que o meu querido Luiz Nassif está no site dele até antes de eu entrar aqui no ar, é que eu tomei o café com a Hillary Clinton. O quê? Era com ela que estava lá. Que loucura, né? Que loucura. Ele está lá. Marcelo Taz foi cooptado por Hillary Clinton. Tem um outro jornalista que diz que é o maior site de política do Paraná. Eu não vou lembrar agora o nome dele. Que esse sim é o que disse que era a Hillary que estava na mesa. E na verdade era o assessor do Obama que criou a campanha vitoriosa da primeira vez, o Alec Ross, que me convidou para esse café. E eu topei, claro, vou conversar com o assessor do Obama, né? E o Glenn foi lá e disse que ele classifica esse cara que é o assessor da Hillary era do Obama e estava trabalhando na campanha da Hillary. Ele classifica ele assim como um agente de manipulação, com uma canetinha colorida assim, e ele põe cooptado. Interessante, ele usa essa palavra, que o Marcelo Taz foi cooptado e tal. E aí um monte de jornalistas brasileiros caíram nessa, como hoje esse cara que pediu desculpas. É parecido com isso, né? O Michael. Só que o Michael falou uma mentira deslavada. O que eu estou relatando aqui, que é um fato, eu tomei o café com o cara, tuitei, eu ensinei o que é gambiarra para ele. E a fórmula que eu dei foi justamente essa: lack of resource plus creativity, né? Falta de recurso mais criatividade. Ele tuitou, aprendi um negócio aqui com o Marcelo Taz. Foi isso que aconteceu. E aí depois que foi vazado os e-mails da Hillary, né, naquele famoso vazamento que acabou dando vitória para quem? Donald Trump, em 2016, eu estava num e-mail. Olha só. Da equipe da Hillary. Que importância. Olha só, que chique. O Alec Ross comentando com ela, que tinha estado comigo e viu o potencial de conhecer influenciadores, tal, não sei o que, no Brasil, porque o tweet que eu falei da gambiarra e retuitei falando que eu tinha conhecido ele. Tinha um negócio chamado Follow Friday, você lembra? Lembro. Eu dei um Follow Friday nele, né?
e que aquele tweet tinha alcançado muita gente. É óbvio, né? Claro. Uma coisa óbvia foi distorcida ligeiramente pelo Glenn e acabou espalhando. Não sei se foi intencional. Será que foi? Não sei. Eu tinha feito umas críticas. Já falou com ele sobre? Eu espero falar. Mas é que eu fui criticá-lo justamente na Vaza Jato e eu creio que ele não gostou. E aí jogou esse veneninho. Essa sementinha do mal. Mas finalmente, eu tô falando isso... Aqui tá bem explicado. Isso daí gasta muito tempo para explicar, porque eu tive a cachorra, como diz a minha avó, de olhar o horário do tweet dele, o horário que o Nassif publicou, o horário, sabe, é tudo assim, com meia hora, 15 minutos, assim, é uma coisa que vai se espalhando, assim. E aí gerou um alcance gigante. Claro. E, obviamente, quando chega a eleição, eu virei o espião. O espião norte-americano. Mas a gente tá falando isso por causa de... Qual era a pergunta sobre liberdade de expressão? Peraí, e outra sobre o CQC, como era na época do CQC, né? Quais os maiores desafios que a liberdade... A desinformação e na época do CQC, se era diferente de hoje, né? Sim, muito diferente. E aí é legal até contar, porque o início de todas essas plataformas, os algoritmos não eram enviesados como hoje. Inclusive comercialmente, né? Não tinha esse jorro de publicidade, não tinha, enfim, essa coisa nichada, né? De se você clica num sapato, você fica vendo sapato durante uma semana e tal. Era uma... Ingenuamente, muita gente falava que era uma praça do interior. Né? Todo mundo querendo vender e gritando. Gritando e tal. E não é. Aí isso foi... Isso eu estou falando do início do CQC, era assim mesmo. Foi muito importante para a implantação do programa. Nós usarmos essas redes para ir conversando com a galera e tal. E o que é essa tal de liberdade de expressão que está tão... O que é uma liberdade de expressão? Quando a gente percebe que ela está ameaçada, a gente está com ela ameaçada aqui, o que você acha? Nós temos que... Primeira coisa, nós temos que preservar a liberdade de expressão assim, a qualquer custo. A qualquer custo mesmo, porque sem ela não existe mais nada. Ao mesmo tempo, nós temos que prestar atenção em quem vende um discurso de que a liberdade de expressão está sendo atacada para que ele ataque a democracia, né? Que é, a meu ver, o que está acontecendo com algumas pessoas. Entendi. Não são todas, mas com algumas pessoas. Não tenho liberdade de expressão não tenho. Aí joga o holofote para alguma coisa. Isso não está acontecendo só no Brasil, não. Esse é o modo, principalmente do Trump, lidar. Ele é um cara que está sendo processado, a gente sabe disso. Claro. Né? Tem gente que acha que ele pode ser preso antes da eleição, tem gente que... É loucura isso. Então, o que está acontecendo? O cara vai criando várias trendings que não dizem respeito ao que ele está sofrendo, né? Qual é... O pessoal está checando o que dele? Não, a gente fica falando que... E que culmina no Capitólio, naquele desastre que foi o Capitólio. Então, muita gente que é medíocre no Congresso brasileiro ganha notoriedade agora falando muita besteira sobre liberdade de expressão. E, no fundo, ele está se expressando dizendo que ele não tem liberdade. É muito louco isso. É muito louco isso. É uma viagem. Esses jornalistas que estão lá nos Estados Unidos, esses bolsonaristas, eles ficam o dia inteiro falando que eles não podem falar. Né? É um negócio assim, como que alguém acredita, né? E pedindo Pix, né? Isso eles não esquecem. Eles sempre falta dinheiro. Então, eu creio que todos nós temos que... Cada um de nós tem que... Assim, ninguém tem razão, ninguém é certo de nada. Eu não tenho certeza de qual é a melhor maneira de combater essa desinformação. Eu só tenho uma prática, que é conversar. E 48 horas para pensar se você responde alguma coisa ou não. Antes de disparar. Gostei dessa. Um torpedo. Marcelo, vamos deixar então na descrição algum link